Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto. Já de antemão aqui, desejando um feliz feriado a todos, porque teremos nesse domingo de Páscoa. E hoje nós vamos tratar e desvendar o que está se passando no mundo. Vamos decolar a espaçonave neste instante. Pois bem, com informações incríveis, espetaculares. Estamos realmente perto da divulgação. A divulgação está logo ali. Lembrando que nesse sábado teremos a presença do Marcelo Rossi, do canal Operação Retomada. Uau, geopolítica e Operação Retomada aqui novamente no canal Demis Viana Mundo Secreto para discutir o que está acontecendo no mundo da geopolítica. Pois bem, então estamos em encontro marcado neste sábado, junto com o nosso queridíssimo Marcelo Rossi. Pois bem, gratidão pelo like antecipado. Vamos então decolar a espaçonave. Uau! Espero ter voz para falar tudo que eu tenho que falar, pelo menos que eu planejei abordar nesta noite de quinta-feira, porque os tópicos são realmente espetaculares. Loirão revela a estratégia. Segurança nacional, economia forte e o futuro da verdade. Sim, porque queira ou não, essa operação tem tudo a ver com a revelação. Aparentemente, para aqueles que não têm visão além do alcance, uma coisa não tem a ver com outra. Mas a realidade mostra que estão estritamente relacionados. Loirão não mede palavras. Quando um repórter reclamou do preço da gasolina, $4, é bom salientar aqui que alguns estados, tá? Não é $4 em todos os estados, não. A média é de que 2,5, é uma coisa assim, parecida. Ele rebateu com firmeza, $4? E temos um país que não vai jogar um brinquedinho que faz silo nuclear em nós, daqui a 6 meses. E completou sem hesitar. E é bom frisar, meus amigos, que queira ou não, ali foi programado, a programação preditiva. É só ver, por exemplo, a afirmação de 1992 do Bill Cooper, pois é, aonde ele afirmou, olha, ali foi feito Irã, Israel, ali todo o cenário foi estruturado e programado para ser o estopim de uma 3G. Pois é. Eles também estão se sentindo muito mais seguros agora. Tudo que eu preciso fazer é sair do Irã. E faremos isso em breve. Quando der o prazo, ou melhor, quando a gente alcançar as tecnologias e abrir os portais que lá se encontram, como bem disse JP e Jorge Cavassilas, a gente simplesmente decreta o fim da guerra e ponto final. Simples assim, não é, Loirão? Pois é. E eles vão desabar. As ações subiram hoje. Para Loirão, o preço da gasolina é importante. Mas a segurança dos Estados Unidos vem em primeiro lugar. Na verdade, não dos Estados Unidos, do mundo. Ele sabe que o verdadeiro jogo não é só militar, é econômico e estratégico também. Claro, porque tem muitas coisas envolvidas no tabuleiro. O conflito do Irã não se resume a brinquedinhos, programas nucleares. Não, é muito mais do que isso. Isso é apenas uma figura de proa, como diria o doutor Michael Fala. Trata de manter a hegemonia do dólar. Sim, senhores, exatamente isso. É uma questão econômica acima de tudo. Porque, como já dizia Nelson Rockefeller, quem detém o dinheiro, detém o poder. E se o dinheiro, o controle do dinheiro das finanças globais estiverem na mão dos globalistas, são eles que vão dar as cartas. E Loirão sabe muito bem disso. Então, se o Loirão quer uma revolução no mundo, a entrega das tecnologias e redefinir o sistema financeiro, antes disso, ele precisa controlar o dinheiro, o fluxo do dinheiro, de mercado global. E é exatamente que se trata esta operação. Impedir que a China destrua o petrodólar. Sim, exatamente. Não só a China, assim como os globalistas. É bom vocês entenderem uma coisa. A China trabalha em causa própria. E como ela trabalha em causa própria, às vezes ela colabora com a agenda dos chapéus brancos. Mas às vezes também, de acordo com a conveniência do momento e seus próprios interesses, colabora com o globalismo.
Tá? Sempre foi assim e sempre será. Por isso que quem deve gerenciar essa transição, como bem disse o Dr. Steve Greer, e a entrega das tecnologias tem que ser os Estados Unidos. Não queiram que a China faça isso, tá? Porque realmente vai ser algo desastroso. É só ver o modelo e a visão de mundo daquele país, ainda mais sobre a influência do partidão. Esse sistema permite que os Estados Unidos acumulassem déficits gigantes sem colapsar. Agora a China tenta romper isso, negociando petróleo em yuan com o Irã. Fazia, né? Com a Rússia, a Venezuela já não faz mais, né? Já foi descartada. Então, é exatamente isso. Primeiro a Venezuela, agora o Irã, e posteriormente, com um acordo com o fim do conflito com a Ucrânia, fim das sanções, também esta ação será neutralizada no URSS, na Rússia, na sequência. Então, é algo que já está em andamento agora, nesse momento. É um processo. Então, é uma estratégia do leirão. Se o Irã cair ou for neutralizado, o plano chinês perde força. Sim, exatamente isso. Lourão entende, quem controla o fluxo de petróleo, controla a moeda. E quem controla a moeda, controla o mundo. Simples assim. Simples assim. Então, é uma forma de tomar o poder. E como que você toma o poder? Da mão dos globalistas, controlando o dinheiro, a moeda e as finanças do mundo. Compreender? Pois bem. Por isso a meta é clara, neutralizar o programa nuclear iraniano, tá? Que na verdade não é o motivo principal, né? Tá? Vamos deixar bem claro aqui. Reabrir o Estreito de Hormuz rapidamente e desmantelar regimes opressores que servem como proxies contra interesses da aliança. Nem vou colocar dos Estados Unidos aqui, porque é algo muito mais amplo. Tudo isso prepara o terreno para o próximo passo, o novo dólar lastreado em ouro. Sim. Só que para você criar um dólar lastreado em ouro, você não pode deixar a economia colapsar agora. Por isso que eles querem o prolongamento da batalha, do conflito no Irã. Porque eles pensam o seguinte, bom, vamos prolongar o conflito por mais, quem sabe, 2, 3 meses. Qual será a consequência direta? Um colapso econômico, a economia colapsando, o dólar colapsa, ok? Aí, nós, financistas de Davos, vamos impor um novo Great Reset, um reset financeiro, né? Determinando um regime, um modelo mais opressor do que o antigo sistema fiduciário 2.0, e os Estados Unidos e o loirão vão ficar de joelhos. Compreenderam agora? Loirão, sabendo disso, está intervindo. Porque também tem a questão das tecnologias e das relíquias antigas. Não podemos esquecer desse fator que é determinante também nesta operação. Pois bem, e evitar uma 3G. Vejam como isso é delicado. Conforme o Acordo de Basileia III, é bom salientar aqui que o Acordo de Basileia III já está em vigor e deve ser sacramentado até 2028. Isso aí é fonte oficial. E daí é lastro ouro. Todos os bancos centrais do mundo terão que ter as suas reservas lastreadas em ouro físico, que eleva o ouro pelo menos de 10% do valor, tá, da moeda. Já seria o suficiente para esse lastro se tornar operacional. Que leva o ouro ativo de nível 1. Os bancos centrais já estão acumulando ouro em massa. O objetivo é restaurar a força que o dólar tinha antes de 1971. Lembrando que o dólar antes de 1971 era muito mais poderoso, era uma moeda muito mais pujante do que agora. Porque agora o dólar está enfraquecido, depois do sistema fiduciário. E ele foi feito, inclusive, sistema fiduciário de 1971, isso, para enfraquecer o dólar aos poucos. Quem que projetou isso? Os globalistas. Para impor o quê? Um sistema opressor pior ainda. Um sistema fiduciário 2.0. Quando era conversível em ouro e não apenas em papel fiduciário. É exatamente isso. Ouro, por exemplo, antes de 1971, ouro era igual a dólar e dólar era igual a ouro. Hoje isso não existe mais. O ouro atinge o status de nível 1, Basileia III, está até aqui a fonte para vocês.
Loirão não quer apenas vencer uma batalha, ele quer salvar a economia americana, melhor, a economia mundial, ocidental, que carrega uma dívida interna de mais de 36 trilhões de dólares. Lembrando que essa dívida foi acentuada ainda mais na gestão do BD, na gestão passada. E isso foi feito deliberadamente, de propósito mesmo, para cumprir a agenda globalista. E reposicionar os Estados Unidos como protagonista global de uma nova era tecnológica. Aqui entra o ponto mais profundo. A revelação das entidades não humanas e das tecnologias suprimidas, energia livre, propulsão avançada, medicina regenerativa, precisa ser gerida pelos Estados Unidos. E para você poder realmente ser o gerente, você tem que ter o quê? As cartas na mão. Você tem que dominar a economia global. Estou entendendo? Não tem como você gerir algo dessa magnitude sem poder real, sem poder concreto. E o poder só se tem através do dinheiro. Como já dizia Nelson Rockefeller, quem detém o dinheiro, detém o poder. Simples assim. Se sair nas mãos erradas, por exemplo, da China, Deep State ou projetos escuros, por exemplo, os Majestic 12 em companhia, lembrando que eles têm conexão direta com o cartel bancário mundial e Davos, pode ser usado para encenar uma falsa invasão. Vocês conhecem muito bem, né? Justificando o controle global, militarização do espaço e perpetuação da escassez, como alertou o Dr. Steve Greer, entre outros, porque não é só o Dr. Steve Greer. Os globalistas precisam de um catalisador de medo para manter seu poder. Uma falsa bandeira alienígena viria muito bem a calhar, como diria nossos amigos portugueses. E falando em amigos portugueses, um beijo para os nossos amigos, em especial para os nossos amigos portugueses, que por um acaso estejam nos prestigiando neste instante. O jogo é bruto. Em outras palavras, é isso. O jogo é bruto. E não pode haver margem para erros. Nenhuma brecha. Loirão está jogando para vencer em todas as frentes. Militar, econômica, tecnológica e, por fim, na narrativa da verdade. Porque para você realmente dominar e gerenciar a narrativa da verdade, você precisa ter o poder. Sem poder, você não consegue fazer isso. Simples assim. É impossível. Ok? Pois bem. Quando o conflito não é só... Porque as pessoas imaginam o seguinte, e é até ingênuo isso. Chega aí a Índia e fala, não, porque nós temos provas das entidades não humanas. E depois, o que vem a seguir? Vai entregar as tecnologias? Vai gerenciar isso para o mundo inteiro? A Índia não tem poder para fazer isso. Não tem. Então a narrativa será controlada por quem? Pela Deep State, pelos globalistas. Estão compreendendo? Quem pode desmentir os globalistas? O Loirão. O Loirão realmente pode fazer isso. Porque ele detém o poder. Se você detém o poder, você controla a narrativa. E se você controla a narrativa, você realmente pode distribuir as tecnologias. Você não vai ter nenhum entrave. Estão entendendo? Não vai ter nenhum obstáculo. Simples assim. Pois bem. Quando o conflito no Irã for neutralizado, o petrodólar protegido, a porta se abre para a grande transição. Nova moeda forte, tecnologias disruptivas, liberadas em uma revelação ordenada. É ordenada, porque você vai ter que distribuir energia livre, Medbed, para o Brasil, para os Estados Unidos, para a África, para a Ásia, para o mundo inteiro. E para você distribuir essas tecnologias, você tem que remodelar a política mundial. E para remodelar a política mundial, você precisa ter poder de verdade. E como se obtém o poder? Com o controle econômico. Não foi eu que criei as regras. Essas são as regras do jogo. E não tem como vencer esse jogo sem conhecer as regras. E as condições do jogo. Porque as pessoas gostam de romantizar as coisas, infelizmente. Lembrando que existem desafios e tem a questão técnica, para que realmente a distribuição das tecnologias possa se tornar uma realidade. Porque como que você vai distribuir? É uma coisa muito simples isso.
Como que você vai distribuir tecnologias revolucionárias com governos opressores corruptos? Não tem como. Lembrando que esses brinquedinhos podem ser convertidos em armas de destruição em massa. E você não precisa de recursos, você não precisa enriquecer urânio. Estão compreendendo? Pois bem. Eu já disse isso em outras lives, mas é importante repetir. Liberando uma revelação ordenada que coloca os Estados Unidos no comando da nova era. Alguém tem que comandar isso, alguém tem que gerir isso. E é melhor que seja os Estados Unidos. É o melhor candidato, apesar dos pesares. E é lógico que não é perfeito. Você fala, é perfeito. Não é perfeito. Mas é o que temos para o momento. É o que funciona. Entenderam? É algo que realmente pode ser concretizado. Porque não esperem isso hoje, na atual conjuntura, nem da China e nem da Rússia. A Rússia não tem estrutura para fazer isso, nem influência midiática. O único que tem poder político, influência midiática mundial é os Estados Unidos. Conviva com isso. Pois bem. E Loirão, isso é realidade. Aqui estou dando um choque de realidade. E Loirão, mais uma vez, está colocando a América e o futuro da humanidade em primeiro lugar. Ok. E tem cada narrativa infundada que a gente vê por aí, verdadeiro devaneio, né? Pessoas alegando que o Irã vai vencer, não vai, o novo Vietnã está de brincadeira, são circunstâncias totalmente diferentes. Né? Um regime que foi praticamente decapitado, não tem nem líder. Né? Eles conseguem, no máximo ali, tumultuar o Estreito de Hormuz por causa dos globalistas. É bom enfatizar aqui, por causa do lobby das seguradoras. Porque o Irã, por si só, não consegue fazer isso. Aí a gente vê certos canais importantes com relevância aqui no YouTube, falando um monte de bobagem. Desculpa, mas tem que ser dito. Pois bem. Loirão manda um recado claro. Cessar fogo só com o Estreito de Hormuz aberto. E fim da batalha está próximo. Ele sabe que também tem prazo para isso. Loirão não deixa margem para dúvida em publicação direta na sua rede social. E ele não vai deixar também chegar no auge, no fundo do poço, aonde esse conflito pode escambar para uma 3G. Porque ele conhece a profecia da dama. Conhece muito bem. Lembrando que o Pentágono está a par disso. Ok? Pois bem. E é bom também frisar que a profecia não deu data. Isso foi uma interpretação dos militares e do Chris Bledsoe. O que a profecia fala é o auge, o momento perigoso, o fundo do poço. E até agora não chegamos neste clímax, nesse momento perigoso. Então, por hora, está tudo no banho-maria mesmo. O presidente do novo regime do Irã, muito menos radicalizado e muito mais inteligente do que seus antecessores, acaba de pedir um cessar-fogo. É claro que eles negaram, mas a gente sabe que tem sim uma negociação. Tá? Uma negociação, inclusive essa negociação está sendo mediada pelo Paquistão, fonte oficial. Vamos considerar a proposta. Quando o Estreito de Hormuz estiver aberto, livre e desobstruído, até lá estamos bombardeando o Irã até a sua completa destruição. Inclusive ele prometeu levar o país, caso não haja um acordo, para a idade das trevas. É isso mesmo, idade da pedra. Pois é. Parar tudo, sem energia nenhuma. Ele reforçou ainda que as tropas americanas deverão sair do Irã muito em breve, com prazo estimado de 2 ou 3 semanas. Na verdade, ele falou 2 semanas. Talvez até antes que isso. É possível que isso seja concluído até mesmo nesta semana. Cumprindo o prazo que ele falou de 5 semanas. Possivelmente. Pois bem. Essas palavras são um sinal forte. A escalada está à vista e um acordo está sendo articulado nos bastidores. Loirão quer encerrar o conflito rapidamente, sem permitir que ele se arraste. E ele tem razão em agir com urgência. Porque o tempo urge. O prolongamento da batalha só interessa aos globalistas e aos financistas do fórum, por exemplo, do fórum de Davos. Eles precisam do caos para acelerar seu tão sonhado Great Reset. Lembrando que eles perseguem esse Great Reset desde 2020. Falharam miseravelmente, tentaram 2021, tentaram 2022. Aí deram uma parada, uma trégua, e agora
estão achando, estão acreditando que essa seja uma nova oportunidade. Mas não vai rolar. Um plano opressor que visa enfraquecer ainda mais a economia americana, aumentar o controle supranacional e colocar os Estados Unidos de joelhos diante do poder financeiro global. Loirão sabe muito bem disso. Eu sei, ele sabe também. E ele não vai cair nesta armadilha. Enquanto neutraliza a ameaça iraniana e garante a reabertura do Estreito de Hormuz, ele protege o petrodólar por hora. Fortalece a economia americana e impede que o dólar perca sua posição de moeda de reserva mundial. Essa não é apenas uma operação militar. É uma defesa da soberania econômica dos Estados Unidos, do futuro da prosperidade real para o mundo. O velho sistema dos globalistas está rachando. A era de abundância e liberdade, que Loirão, e falando de liberdade, Páscoa, tem tudo a ver com isso. Liberdade. A era da liberdade. Que Loirão defende está mais perto do que nunca. O jogo está sendo jogado com inteligência e firmeza. E o resultado que se desenha é claro. Pois bem. Lembrando que esse texto eu escrevi no dia 1º de abril. Loirão dá choque de realidade nos aliados entre aspas aqui, porque na verdade são inimigos, globalistas, lutem por vocês mesmos. Não contem comigo. Não contem com a ajuda dos States, em outras palavras. O presidente Loirão não poupou palavras e deu um recado cristalino aos chamados aliados. Denominados aliados, que ficaram de braços cruzados durante a operação contra o Irã. Claro, eles querem o prolongamento da batalha. É óbvio. Eles estão desejando mais que o circo pegue fogo. E controlando a grande mídia para fazer aquela pressão psicológica. Não, porque o Irã, o novo Vietnã, porque o Irã é poderoso. Quer dizer, é aquela ladainha sem pé nem cabeça. Todos aqueles países que não conseguem combustível de aviação por causa do Estreito de Hormuz, como o Reino Unido, que se recusou a envolver na decapitação do Irã, tem as suas sugestões para vocês. Palavras do Loirão, tá aqui, ele postou na sua rede social, tá aqui para vocês a fonte. Número 1, comprem dos Estados Unidos, temos bastante. Número 2, criem coragem, vão até o Estreito e simplesmente tomem o óleo. E arrematou com firmeza. Lembrando que o urso, por sua vez, tem interesse nesse tumulto, porque, queira ou não, o seu petróleo agora está sendo vendido como nunca e sendo valorizado também. É bom frisar aqui. Tem a questão econômica, estratégica. Vocês terão que começar a aprender a lutar por si mesmos, disse Loirão. E os Estados Unidos não estarão mais lá para ajudá-los, assim como vocês não estiveram lá para nos ajudar. O Irã foi essencialmente dizimado. A parte difícil já passou. Vão buscar o próprio petróleo. Terminou Loirão, aqui, na sua postagem. Recado é claro. O Reino Unido, profundamente alinhado à agenda globalista, não só o Reino Unido, Espanha, Espanha e Inglaterra também. Apostou alto no prolongamento do conflito, esperava que a batalha se arrastasse, enfraquecesse a economia americana e abrisse caminho para o Great Reset, aquele plano dos financistas. Vocês conhecem, já falei aqui inúmeras vezes, faz anos que eu falo isso. Aquele plano dos financistas de Davos para impor um controle centralizado, destruir a soberania nacional e colocar o mundo de joelhos. Pois é. E implantar a sua distopia global. Aqui. Caro primeiro-ministro Stammer, sua renúncia é... Aqui o Kirill Dmitriev. Lembrando que o Kirill Dmitriev é o enviado especial do urso nos Estados Unidos para negócios estrangeiros, nos States. Caro primeiro-ministro Stammer, olha só o que ele postou, aqui endereçado para o Stammer. Sua renúncia a sua renúncia é um dos 2 meses, provavelmente teria sido a melhor opção para todos, não é mesmo? Pois é, verdade. O primeiro-ministro britânico, o Stammer, vocês conhecem ele muito bem, o globalista toda a vida, disse que repreenderá o primeiro-ministro Natinho se ele pisar no solo britânico. É claro que o Natinho merece isso, mas a questão não é essa. O que ele quer é obstruir a ação do Loirão. Esse que é o ponto. Por isso que é importante se ater aos detalhes. E o verdadeiro objetivo do Stammer.
Hoje que é Stammer, porque até então ele sempre foi amigo do Natinho. De repente, Natinho agora, porque ele foi condenado pelo Tribunal Internacional, ele tem que ser detido. Nós não vamos admitir a entrada de aviões norte-americanos para Israel. Por favor, meus amigos, não sejamos inocentes. Você sabe o verdadeiro motivo. É ser ingênuo achar que o motivo é o Natinho. É claro que não. Óbvio que não. Ele quer obstruir a ação do Loirão. Óbvio, assim como o Manuelzinho da França e também a Espanha. França fecha espaço aéreo para voos militares dos Estados Unidos com destino a Israel e provoca a reação imediata do Loirão. A França decidiu barrar o sobrevoo de aeronaves americanas. Esse que é o ponto. Aeronaves americanas. Natinho é apenas um pretexto. Que transportavam equipamentos militares para Israel. E é a primeira vez que Paris toma essa medida desde o início do conflito. Contra o Irã. Quer dizer, eles estão ajudando o Irã. Mas por que eles ajudariam o Irã? Porque na prática é isso. Tá? Na prática é justamente isso. Estão colaborando com o Irã. Por quê? Porque eles querem que o conflito se arraste. Esta é a aposta deles para que o Great Reset seja implantado. Isso é óbvio. A decisão foi confirmada por fontes diplomáticas. Loirão reagiu com dureza. Em publicação na rede social, criticou duramente a França, afirmando que o país foi muito pouco útil e que os States não vão esquecer essa postura tão cedo. Que coisa. Não foi apenas a França. A Espanha fechou completamente seu espaço aéreo para qualquer aeronave americana. Este que é o ponto. Tinha só um pretexto, uma justificativa envolvida no conflito. A Itália impediu o pouso de bombardeiro nos Estados Unidos na base de Sigonella, na Sicília. Até tu, Itália. Pois é. O presidente Manuelzinho já havia declarado que os ataques dos Estados Unidos a Israel ocorreram fora do direito internacional. E que a França não os apoiaria. Loirão também criticou o Reino Unido por não se envolver diretamente, dizendo que os aliados terão que aprender a lutar sozinhos, como havia dito nas postagens anteriores, pois os Estados Unidos não estarão lá para auxiliá-los e ajudá-los. Fica evidente, meus queridos amigos, que a França, Espanha e o Reino Unido estão mancomunados com os globalistas. Parece apostar no prolongamento do conflito, na esperança de enfraquecer o dólar e acelerar o Great Reset globalista. Essa postura pode abrir o caminho para o rompimento formal da OTAN, caso o Loirão consiga alcançar seus objetivos em tempo hábil. E provavelmente é isso que vai acontecer, mesmo porque o próprio Loirão já cantou isso. Tá aqui, fonte oficial para vocês, Infomoney, fonte, apesar que existem várias outras fontes, né, credíveis. Loirão afirma que os Estados Unidos consideram fortemente sair da OTAN, diz o jornal. Na verdade, os globalistas estão caindo na arapuca do Loirão. Agora o Loirão tem moeda política para sair da OTAN oficialmente. Lembrando que o Loirão não pode fazer isso sem uma grande justificativa. Por quê? Porque grande parte do Partido Republicano apoia a OTAN. Estão entendendo? Então ele precisa realmente de uma grande justificativa. Olha, eles nos traíram. Nós ficamos sozinhos. Olha, isso é uma traição, isso é um absurdo, isso é inaceitável. Não deixaram os aviões militares americanos usarem o espaço aéreo dos seus países. Isso é inadmissível. Ninguém vai contestar isso. Agora o Loirão tem o que quer. Um pretexto para se retirar da OTAN. Que maravilhoso. Loirão saindo da OTAN, qual a consequência? Porque isso tem implicações. A União Europeia vai ficar à deriva. Vai ter que negociar com o urso, porque está em colapso econômico, colapso militar, e a batalha da Ucrânia, o conflito da Ucrânia vai ter que ser encerrado rapidamente. Essas são as consequências diretas. É uma grande jogada. Se o Loirão for bem sucedido, meus amigos, estaremos muito bem encaminhados para a revelação e para a resolução global. Muito bem encaminhado. Isso aqui é crucial para a estratégia dos chapéus brancos. O sucesso nessas operações. Londres, Reuters, o presidente dos Estados Unidos, Loirão, disse que está considerando fortemente retirar os Estados Unidos da OTAN. Está aqui.
claro para vocês, como a luz do sol. Pois é. Loirão escreveu, palavras dele, aliança com um tigre de papel e disse que retirar os Estados Unidos do Pacto de Defesa estava agora além das reconsiderações, afirmou o jornal. Ele afirmou que há muito tempo tem dúvidas sobre a credibilidade da OTAN. Que coisa. Quem detém o dinheiro, detém o poder. Nelson Rockefeller, os globalistas sabem muito bem disso, e o Loirão também, porque ele não é nenhum inocente. Então, se você quer mudar o mundo, você tem que controlar isso aqui. O dinheiro, a moeda. O verdadeiro poder não está nos ataques, nos mísseis ou nos discursos, está no controle da moeda. Quem cria o dinheiro, quem define seu valor e quem decide para onde ele flui é quem realmente governa o mundo. Os globalistas sabem muito bem disso. Por isso que eles deitavam e rolavam. Por isso o petrodólar foi tão importante em 1971. Ele obrigou o planeta inteiro a precisar de dólares americanos para comprar petróleo, em troca de proteção. Um acordo com os sheiks do petróleo no Oriente Médio. Isso deu aos Estados Unidos o privilégio de imprimir dinheiro como se não tivesse amanhã. Sem limites imediato, de consequência, mas também criou um sistema baseado em dívida, escassez e dependência. Sim, e foi projetado para ser a antessala de um sistema fiduciário ainda mais opressor, que seria o Great Reset. Pois é. Agora o grande jogo é exatamente esse. Prestem atenção. Os globalistas, fora de Davos, em companhia, Jorge Sorinhos, grandes bancos e organizações supranacionais, como a BlackRock, querem substituir o atual sistema por um sistema fiduciário 2.0, ainda mais centralizado, digital e controlado por eles. Sem lastro real, totalmente rastreável e usado como ferramenta de controle social. Sim, crédito social, já viu? É o mesmo sistema, o mesmo modelo da China, só que a nível global. Então, todo mundo seria monitorado, teria cota para comprar as coisas no supermercado, por exemplo. Loirão, aqueles que defendem a soberania americana, querem proteger o dólar no curto prazo, mas preparam uma transição segura para um novo dólar lastreado em ouro, que já tem planos delineados para 2028. É claro que isso pode ser acelerado, porém, o dólar não pode sucumbir agora. Agora seria um desastre. Nesse momento, não. Só vai ajudar os globalistas e a causa e a agenda globalista. Conforme as regras de Basileia III, que entram em vigor até 2028. Lembrando que esse processo já está em curso. Ouro como ativo nível 1 significa que os bancos centrais terão que ter reservas reais, limitando a impressão desenfreada do dinheiro e devolvendo o valor concreto da moeda. Lembrando que isso também, é bom recordar aqui, foi um plano delineado por JFK em 1963, que foi abortado, tanto é que foi um dos motivos que ele foi cancelado. Nelson Rockefeller estava certo. Quem detém o dinheiro, detém o poder. Por isso a batalha atual não é sobre Irã, petróleo ou batalha, é sobre quem vai controlar o sistema monetário do futuro. Loirão parece entender exatamente isso. Claro, uma pessoa esclarecida. Neutralizar ameaças como o Irã, proteger o petrodólar no curto prazo. É bom ter isso em mente. E preparar o terreno para o lastro em ouro. Não é apenas uma questão econômica, é uma questão de soberania e de futuro da humanidade. O objetivo não pode ser simplesmente trocar de carcereiro. Tem que ser quebrar a prisão e construir um sistema baseado em valor real, transparência e prosperidade genuína. A transição está em andamento, o jogo é grande e não admite erros. Uau! Pois bem. E agora, depois desse parecer sobre geopolítica, agora vamos para o mundo da exopolítica. Eu adoro a exopolítica particularmente. É o meu tema preferido. Última hora. Um novo denunciante, Buenaverde, lembrando que é um entre muitos, sobre o ápice revela instalações subterrâneas em Indiana, Estados Unidos, com artefatos extraterrestres durante sua visita à divisão de tecnologia de entidades não humanas, fecha aspas, lembrando que essa postagem é do Dr. Steve Greer,
E isto vai ser exposto no dia 9 de maio, que será o 25º aniversário do National Press Club, que aconteceu em Washington, D.C. Os ingressos parece que é $50 para você estar lá, pessoalmente, se eu não me engano. Aqui, Dr. Steve Greer. Uau. Uau, uau, uau. Loirão desmascara os drones misteriosos. Loirão aqui, meus amigos, já está dando a dica, a deixa do que está por vir nos documentos desclassificados. Por isso que é importante o Loirão ser bem sucedido nessa empreitada no Oriente Médio, reaver a tecnologia, controlar a economia global, acabar com os regimes opressores, neutralizar os regimes opressores, para gerenciar, aí sim, ele tem o terreno aberto, todas as condições, para a entrega das tecnologias. Isso são pré-condições, e queira você ou não, tem que ser alcançadas, para que a revelação e a entrega das tecnologias possa se tornar uma realidade. Loirão desmascara os drones misteriosos e revela bunker, na verdade uma base secreta, não são de países estrangeiros, ele foi bem claro. Em declaração direta, sem rodeios, o presidente Loirão acabou de colocar mais lenha na fogueira dos misteriosos, que envolvem os enxames de drones, que sobrevoam instalações militares sensíveis dos Estados Unidos. E isso já acontece desde 2024, no surto de drones de Nova Jersey. Lembrando que isso também aconteceu recentemente na Europa, Alemanha, Inglaterra, França, em vários países. Primeiro, se fossem drones militares, eles seriam rastreáveis. Eles não são. Eles poderiam ser abatidos. Não podem. Ninguém consegue abater esses drones. Quer dizer, eles desafiam os sistemas de vigilância mais sofisticados do mundo. É claro que não se trata de tecnologia convencional. Simples assim. Questionando se aqueles objetos seriam de forças militares estrangeiras, então um repórter falou, viu, esses drones aí que estão aparecendo nas bases militares, Loirão, é da China? É do Irã? Como alguns aí estão sussurrando. Loirão foi categórico. Eu acho que não. Palavras do Loirão. Ele reconheceu que os drones são impossíveis de bloquear com tecnologia atual. Você sabe muito bem, né? Não tem como. E que estão operando com total liberdade sobre áreas altamente protegidas, livres, leves e soltos. A implicação é clara. Porque imagine o seguinte, meus amigos, esses drones não são furtivos. Eles ficam piscando como se fossem árvore de Natal. Verde, amarelo, laranja. Vamos dizendo, oi, nós estamos aqui, venham nos pegar. Ninguém consegue fazer nada. Porque o quê? São manifestações de seres interdimensionais. É claro que também tem alguns que são de origem humana, de tecnologia reversa. Atual, que estão esperando com total liberdade. Pois é. A implicação é clara. Se não são de países estrangeiros, então a origem é outra. Ou tecnologia não humana, extraterrestre, ou melhor, para ser mais preciso, interdimensionais, como a Dama e Raziel, e o Arcanjo Miguel, que são seres interdimensionais, os mestres do universo, ou aeronaves de engenharia reversa desenvolvidas em programas ultra-secretos dentro dos próprios Estados Unidos. Pois é. E a revelação não parou por aí. Loirão também comentou sobre uma nova base, um novo bunker, construído sobre a Casa Branca, localizado exatamente abaixo do salão de baile. Isso deu uma polêmica muito grande. Inclusive aqui na NBC News, Loirão afirma que os planos para o salão de baile da Casa Branca incluem um complexo militar subterrâneo enorme. O que era um segredo absoluto acabou vindo à tona devido a processos judiciais. Segundo fontes, trata de uma base operacional subterrânea avançada, projetada para gerenciar tecnologias sensíveis e coordenar a operação de alto nível. Uau! Tudo indica que esse bunker não é apenas um abrigo de emergência. Não, nada disso. Ele pode ser o centro de comando para a transição tecnológica, como havíamos dito e discutido anteriormente. E o combate à rede clandestina de programas de acesso especial, os M12, em companhia
e as 150 bases subterrâneas. É um poder clandestino. Governo paralelo. Uma organização transnacional, espúria, não eleita. Ou seja, o verdadeiro governo paralelo, não eleito, que opera nas sombras há décadas. Loirão está falando das entrelinhas, mas a mensagem é cristalina. Os drones não são de inimigos externos. O verdadeiro campo de batalha está dentro da própria estrutura de poder americana. Estamos assistindo ao desenrolar de uma operação silenciosa, mais decisiva, neutralizar a DS, recuperar controle das tecnologias suprimidas e preparar o terreno para a grande revelação. O véu está caindo e o jogo está ficando cada vez mais explícito. A gente consegue ver os sinais. Quem estudou, quem se preparou para isso a vida inteira, consegue perceber. Porque eu nunca vi na minha vida as informações sendo escancaradas, como estão agora. Porque era algo sutil, era difícil, a gente tinha que ficar especulando. Haviam várias teorias diferentes, agora não. Agora tudo está claro, como a luz do sol. É um novo nível de conhecimento. E Loirão, mais de uma vez, está mostrando que não tem medo de expor o que está por trás das cortinas. Demis Viana. Porque o nível de informação que nós temos hoje é outro. É totalmente diferente. Só para vocês terem uma ideia disso, para quem acha que o mundo vai ficar na mesmice, tudo vai ficar a mesma coisa, é melhor você ver isso aqui. Dá uma olhada nisso com carinho. Tá? Eu peço encarecidamente. Postagem aqui do nosso queridíssimo amigo Chris Bledsoe. Olha só isso aqui, meus amigos. Isso aqui é surreal. Isso aqui é a quebra de paradigmas acontecendo em tempo real. É a profecia da dama sendo concretizada, materializada. Prestem atenção. Parece que até a mídia está despertando. É a mídia tradicional. Enquanto alguns de nós ainda estamos perdidos, é hora de acordar os adormecidos. Bill Maher, para quem não sabe, meus amigos, é um dos maiores influenciadores dos Estados Unidos, da mídia aberta, da televisão norte-americana. Olha só o que ele falou. Se você não acredita que alienígenas estão aqui nos observando, talvez você seja o teórico da conspiração. Uau! Os negacionistas hoje, segundo ele, aqueles que dizem que os extraterrestres não existem, estes sim estão disseminando teoria da conspiração. E quem está falando isso não sou eu. Uma pessoa do calibre, da influência do Bill Maher, falando isso abertamente na televisão aberta. Se isto não é um sinal explícito que estamos entrando num novo nível de conhecimento e que a revelação está batendo as portas, eu não sei mais. Sinceramente. O que precisa acontecer só depois que o Loirão decretar oficialmente a existência dos extraterrestres. Isso é um sinal claro, palpável. Aliás, os sinais estão por todos os lugares. Última hora. Aqui, NASA admite tudo engatilhado. Tudo está sendo orquestrado. NASA admite, existe vida extraterrestre. Estamos prestes a provar isso em Marte. Tá? Quem falou isso foi o Jerry Isaacman, tá? Administrador da NASA. Não sou eu. Fez uma declaração histórica e direta. Presta atenção. Abre aspas. Eu diria que existe uma chance de haver vida lá fora. Em todos os lugares. Fecha aspas. Ao falar especificamente sobre Marte, ele foi ainda mais contundente. Abre aspas. Se conseguirmos chegar a Marte e trazer amostras de volta, eu diria que há uma probabilidade de 90% de que possamos provar que houve alguma forma de vida microbiana em Marte. E se teve vida microbiana, porque a priori é vida microbiana em Marte, é porque a vida pode ser disseminada em qualquer parte do universo. Ponto. Uau! Isso aqui, meus amigos, são os gatilhos da revelação que já está sendo preparada. Isso é óbvio. Porque isso não é algo isolado. Isso está batendo por todos os lados, em várias frentes diferentes. Isso está sendo feito de forma o quê? Coordenada, deliberada. Essa afirmação não veio do nada. Ela é coincide exatamente com o lançamento iminente da missão Artemis II. Aliás, já foi. Já estão a caminho da Lua.
que marcará o retorno tripulado dos humanos à Lua após mais de 50 anos. E quem se recorda aqui da atualização do JP sobre Artemis 2, que é o ponto determinante da virada, do grande acordo, da transformação global. O que realmente está acontecendo? Vamos esclarecer para vocês. Enquanto as pessoas estão distraídas com um monte de bobagem, tá? Claro que eu não estou me referindo a vocês que acompanham o nosso canal. Estou falando da grande massa. A grande massa alienada. O mundo está sendo remodelado neste instante. Segundo o relato de JP, George Pabon, militar ativo em missões desclassificadas, tá? A missão Artemis 2 não é apenas um voo técnico. É bom recordar aqui, porque muitos têm memória curta. Ele representa uma diplomacia galáctica. Por isso que a missão Artemis 2 foi adiada. Porque era para ter acontecido em fevereiro. Existia uma verdadeira luta entre chapéus brancos e pretos para que isso, no caso, os chapéus pretos não queriam que o homem voltasse para a Lua, para se encontrar com os seres lunares, para traçar um acordo final, um grande pacto para a transição. E agora, meus amigos, eles já estão a caminho. Isso é sensacional. Isto é um ponto de ruptura. De alto nível, os seres lunares, descritos com uma aparência semelhante a indianos, né? Tem o Loven, inclusive, que teve contato com o JP, e que utilizam naves em forma de ovo, teriam estabelecido um acordo com a humanidade. E em 1972, na época foi dado um prazo para que a Terra redefinisse seu rumo, abandonasse armas nucleares, parasse de agredir o planeta e caminhasse para uma civilização mais consciente. E vocês só voltam aqui depois que realmente vocês estiverem determinados a cumprir esses requisitos. E agora eles estão voltando. Uau! Uau! Artemis 2 pode ser o momento em que o contrato lunar será renegociado. Por isso que o homem nunca mais voltou à Lua. Vocês só voltam aqui quando vocês estiverem prontos para a transição planetária. Se a humanidade demonstrar evolução, compromisso com a paz e disposição para revelar a revelação, seremos diplomados pelos seres não humanos. Vamos receber o sinal verde deles. Está admitido na Federação Galáctica de Mundos. Caso contrário, será o quê? Renegado. E aí seria desastroso. Reprovado. Vamos receber a aprovação dos seres interdimensionais. Seremos diplomados para sermos integrados à comunidade galáctica em uma civilização interplanetária, recebendo o aval desses seres. Caso contrário, nem estaríamos aqui, conforme alerta Chico Xavier. Sim. Chico Xavier, em profecia famosa, também alertou após o primeiro pouso à Lua, em 1969, a humanidade teria 50 anos, até 2019, para evitar uma hecatombe nuclear. Se passássemos desse prazo sem uma terceira 3G, estaríamos aptos a uma era de ouro. Uma era de contato pacífico com civilizações extraterrestres e prosperidade tecnológica. Parece que estamos exatamente nesse ponto de virada. Enquanto isso, a NASA admite publicamente em alta probabilidade de vida em Marte. Os orbes se multiplicam, as relíquias antigas são ativadas, e o véu entre mundos e o cosmos nunca esteve tão fino. 2026 não é apenas um ano de missões espaciais, meus queridos. É o ano em que a humanidade pode finalmente ser convidada a fazer parte da comunidade galáctica, ser promovida a uma civilização interplanetária. Uau! O futuro Star Trek está mais perto do que nunca. Prepare-se. O momento da verdade está chegando. Realmente espetacular. Uau! Incrível. Meus amigos, eu poderia falar da Lua Nova em Áries, mas se eu falar disso aqui, eu não vou entrar no tópico principal. Eu não estou dizendo que isso não é importante, eu adoro a Pam Gregory.
A informação dela é maravilhosa, porém, o tempo é escasso. Tá? Então, eu vou passar para o próximo tópico. Porque eu preciso falar disso aqui. Tá? Isso aqui é a bomba do dia. Todo mundo está falando disso na comunidade ufológica. E eu preciso trazer um esclarecimento. Matt Gaetz. Lembrando que ele é ex-congressista dos Estados Unidos. Olha só o que ele afirmou. Não é especulação, afirmou. Inclusive o Tim Burchett, o Eric Burson comentaram, né, porque isso está sendo sussurrado no Congresso dos Estados Unidos. Vários congressistas vieram à baila para comentar isso aqui. Isso aqui roubou a cena. Tá? É o centro das atenções do debate no momento, inclusive no Congresso dos Estados Unidos. Então isso aqui tem que ser devidamente analisado. Matt Gaetz expõe programa secreto de criação de híbridos alienígenas. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Sem exagero nenhum. A realidade é mais complexa e profunda do que imaginávamos. Muito mais. Meus amigos, o Tim Burchett falou o seguinte: olha, loirão, fala a verdade, porque se eu falar, eu não posso falar agora, mas quando o mundo souber a verdade, vai ser algo tão extraordinário que vai fazer qualquer filme de ficção científica parecer nada. Nada perto da realidade. Tim Burchett, congressista norte-americano que é bem próximo ao loirão. Inclusive ele fez um pedido: loirão, fale tudo. Em declaração impactante, o ex-deputado americano Matt Gaetz revelou que foi informado durante uma reunião confidencial no Congresso. Confidencial oficial. E tem gente que fala que a revelação não está em curso. Por favor. Se você acha isso, você está em Nárnia. É melhor você se informar direitinho. Porque tudo diz o contrário. Por um oficial uniformizado do Exército dos Estados Unidos sobre a existência de um programa de criação de híbridos de entidades não humanas. Uau! Olha só a reação do Tim Burchett depois dessa bomba. Olha só o pronunciamento dele. Presta atenção nisso aqui. Para tudo que você está fazendo, por favor. O deputado Tim Burchett. Meus amigos, isso aqui não é especulação, tá? Eu adoro canalização, mas isso aqui é outro nível de informação. Eu estou mostrando dados reais. Eu estou mostrando o pronunciamento de congressistas dos Estados Unidos, algo que está sendo debatido na TV. Então vamos ter senso de proporção, por favor. Senso de proporção é fundamental. O deputado Tim Burchett afirma que não pode comentar a revelação do ex-deputado Matt Gaetz. Por hora não posso falar. De que foi informado sobre um programa de reprodução de híbridos alienígenas, enquanto estava no Congresso. Olha só o que o Tim Burchett falou. Isso aqui é cair da cadeira. Abre aspas. Se divulgassem as coisas que eu vi, vocês ficariam sem dormir pensando nisso. Impacto civilizacional. Fui informado há 2 semanas. E ele simplesmente está confirmando que essa reunião existiu de verdade. Confirmando. Isso teria abalado o mundo. Esse país teria entrado em colapso se tivesse ouvido o que eu ouvi. Exigiriam respostas. Infelizmente, tudo continua sendo acobertado. E as pessoas que sabem estão desencarnando. Né? E falar de vários cientistas. General desaparecido. Pois é. Tudo aqui reportado no canal. Quem acompanha sabe muito bem. 8 pessoas. Entre desencarnados e desaparecidos, entre generais e cientistas proeminentes. Entre eles, o Nuno Loureiro, de Portugal. Neil McKenzie, também, general. Ou desaparecendo. Para que fique claro, não sou uma pessoa que tem tendência para tirar a própria vida. E não corro riscos. Fecha aspas. Eu disse ao presidente,
loirão, divulgue tudo, sem misericórdia. Tim Burchett. Segundo Getz, o militar foi até o seu escritório em Greetsville. Vamos continuar com a história aqui do Matt Getz, que é incrível. O militar foi até o seu escritório em Greetsville, na Flórida. Ele escreveu um programa ultra secreto. Programa ultra secreto, no qual alienígenas capturados eram forçados a se reproduzir com humanos. Isso aqui, eu me lembro, parece aqueles programas do Bigode, para reprodução, casas de reprodução, onde pessoas eram forçadas a terem atos íntimos para reproduzir a suposta, que é um verdadeiro devaneio, uma verdadeira loucura, raça superior. Um verdadeiro absurdo do bigodismo. Pois bem. Inclusive pessoas sequestradas em zonas de batalha e caravanas de imigrantes. Com o objetivo de criar uma raça híbrida capaz de se comunicar intergalaticamente. Lembrando, quem obrigou não foram os alienígenas, tá? Foram os militares. Vou deixar isso bem claro, bem claro, bem claro. O denunciante afirmou que existem entre 6 a 12 locais nos Estados Unidos onde esse programa estaria em andamento e pediu que vários membros do Congresso visitassem todos os locais simultaneamente para que as provas não pudessem ser removidas. Recuperar essas provas e jogar no ventilador, na cara de todo mundo. É isso aí. Lembrando que essas ações de vistoria, de locais, onde supostamente há tecnologia reversa, tecnologia não humana e até mesmo corpos de alienígenas, o Eric Burson já está visitando vários locais do mundo, junto com outros congressistas, em busca dessas provas. Sem falar que essas provas já estão sendo reunidas, segundo o Dr. Steve Greer. Isso aqui é uma confirmação das alegações do Dr. Steve Greer. Getz foi enfático ao dizer que não verificou nem confirmou as informações. Seu próprio advogado sugeriu que o militar poderia ter perdido a cabeça, e que se trata apenas de um homem fazendo uma apresentação em um PowerPoint. Ainda assim, Getz relacionou o relato ao depoimento de David Crust, no Congresso, que afirmou que em aeronaves acidentadas, recuperadas, foram encontrados materiais biológicos não humanos, sem qualquer origem terrestre identificável. Uau! Material biológico que seria utilizado para produzir híbridos. É isso mesmo. Um fenômeno multifacetado. Aqui é bom entender. Esse fenômeno dos híbridos tem várias facetas diferentes. Então não tem uma explicação única. O grande problema das pessoas, elas querem uma explicação facinho, fácil de digerir, unificada. Infelizmente, ao que se refere ao fenômeno ufológico, não funciona assim. Eu aprendi isso a duras penas. Para entender, tem que estudar muito, 12, 20 horas, sem parar, semana após semana, comparar dados, cruzar dados, para você tentar emitir opinião. Pensar em emitir alguma opinião. Porque é difícil e dá muito trabalho mesmo. A hibridização não é um evento isolado ou de explicação única. Ela representa várias camadas diferentes. Então prestem atenção e olha, meus amigos, isso aqui deu um trabalho absurdo para reunir as evidências. Mas valeu a pena. A missão está sendo cumprida. Híbridos criados por extraterrestres, por exemplo. Tá? E tem híbridos criados por militares, por humanos. São duas coisas diferentes. Híbridos criados por entidades não humanas. Denunciados como, por exemplo, Dan Sharma, do programa Preserve o Destino. Preservando o Destino em português. Relato que fetos humanos são geneticamente alterados durante a gestação. Na gestação. E como eles fazem isso? Aí nós vamos ter que recorrer ao John Ramirez, ex-agente da CIA, usando feixe de luz. Então vamos supor que você está gestante e está no carro, caminhando na rua, e de repente aparece um OVNI na sua frente, uma luz, um clarão. Eles podem ter alterado o DNA do seu bebê. É assim que funciona. É assim que eles fazem. John Ramirez confirma que essas pessoas híbridas são monitoradas pelas agências de inteligência e treinadas para detectar telepaticamente seres não humanos. Sim.
Por quê? Porque a partir do momento que você é um híbrido, você consegue se comunicar telepaticamente com a sua família de alma, com a sua família, com o DNA. Compreenderam? Lembrando que os híbridos têm capacidade psíquica muito superior. Então, eles conseguem detectar, por exemplo, a família, o que eles estão pensando, em também interceptar a comunicação que funciona através da consciência e interceptar também o sistema de navegação das espaçonaves. É assim que eles fazem a triagem para recrutar os agentes P3. E, obviamente, que eles vão utilizar pessoas que foram alteradas geneticamente pelas entidades não humanas, que são pobres, pessoas em locais remotos que ninguém vai sentir a falta deles. Aí essas pessoas são levadas para as bases subterrâneas, compreender? Para serem agentes psíquicos. Forçados a entrar em comunicação com... tentar interceptar, hackear a comunicação do sistema dos nossos amigos e também abater naves alienígenas. Porque eles podem hackear o sistema de navegação, e essa nave pode ficar mais tempo na nossa densidade, que é mais densa, terceira dimensão, aonde se torna alvo de brinquedinhos escalares. Nota: a hibridização geralmente ocorre durante o período de gestação, quando as gestantes têm encontros com OVNIs. Nesses casos, feixes de luz alteram o DNA do feto, transformando-o em um híbrido. Ramírez fala das esferas de plasma laranja, nas quais a agência de 3 letras, as agências de inteligência, têm um interesse especial, porque as esferas laranja seriam esferas... É interessante que, quando o Chris Bradson teve encontro com a dama, eram esferas laranja. E a própria dama se manifesta através de uma esfera laranja. Parece que a esfera laranja, um orbe laranja, seria a forma que um ser interdimensional, seres mais poderosos do universo, transitam dentro da nossa realidade. O ex-agente da CIA, John Ramírez, somos todos alienígenas. Todos. Conviva com isso. Isso será revelado muito em breve. Existem humanos entre nós que podem ser mais não humanos do que humanos. E todos nós somos entidades não humanas, de alguma forma. Mas alguns de nós temos um DNA alienígena aprimorado. Em outras palavras, todo mundo tem DNA alienígena. Porém, tem alguns que têm isso mais aprimorado do que outros. Compreenderam? Pois bem. Ele também menciona que a nação Cherokee, nativos norte-americanos, tem ligação direta com sobreviventes da Atlântida. Uau! Os indígenas norte-americanos, os Cherokee, os Hopi, os são descendentes. Cherokee. Os Cherokee seriam os descendentes diretos da Atlântida. E que os extraterrestres nos veem como seus filhos. Seria o encontro do pai com o filho, ou com a mãe com seus filhos. Uau! Nos veem como seus filhos. E que estão falhando como administradores do planeta. Estão fazendo caquinha, estão fazendo coisa errada. E se a sua linhagem fazer parte disso, você já sentiu algo diferente? Muitos de vocês que estão assistindo aqui são híbridos e nem sabem. Porque em algum nível todos nós somos, só que existem alguns especiais. É algo mais robusto, vamos colocar assim, mais aprimorado. Como definiu aqui o John Ramírez. Uau! Incrível. Lembre-se dos casos dos astronautas que tiveram contato com seres translúcidos gigantes. Já falei no canal. Astronautas russos, americanos. Inclusive o próprio Pentágono veio atrás do Chris Bradson buscando a resposta do que são esses seres gigantes que estão aparecendo na Estação Espacial Internacional, onde todos os astronautas estão tendo encontros. E o Chris Bradson respondeu: são anjos de Deus, seres interdimensionais, que também se manifestam em forma semelhante à angelical. Eram esferas laranjas. Olha que interessante. Sempre esferas laranjas. Como afirma Chris Bradson. O interesse da CIA em DNA alienígena, particularmente encontrado em humanos, remonta ao período após a Segunda Batalha Mundial. Quando a sequência do genoma humano foi descoberta,
A agência de 3 letras foi capaz de sequenciar o DNA alienígena. Descobriu marcadores que pareciam muito humanos. Então, os híbridos e os alienígenas infiltrados em nossa sociedade têm um DNA muito parecido. Lembrando que o DNA é compatível. Por isso que muitos nórdicos e até mesmo reptilianos da intraterra têm famílias aqui, se casam com humanos. E é claro que os filhos serão híbridos. E o parceiro nunca vai saber disso. Geralmente nunca vai saber que é casada com um nórdico, por exemplo. Lembrando que eles podem mudar. Eles têm tecnologia, como o JP disse, bem disse. Inclusive o JP trabalhou no programa de assimilação de extraterrestres em nossa sociedade. Eles podem mudar a sua aparência. Então imagine que um nórdico pode ter aparência, inclusive o JP falou isso em live aqui, entrevista, pode ter aparência de um afrodescendente ou características orientais. Ramirez especulou que o DNA alienígena poderia ter vindo do acidente de Roswell ou de outras recuperações, como o da legada nave de Magenta, Itália, 1933, que bate perfeitamente com a informação do Matt Getz e do David Grush. Material biológico que foi utilizado para produzir híbridos. Uma região específica no Nordeste dos Estados Unidos foi mencionada como local onde esta pesquisa ocorreu, focando em famílias que mostravam uma propensão para a hibridização. Ramirez especula que o DNA dessas famílias pode ter sido aprimorado ou alterado por uma inteligência não humana, NHI. Existe um projeto chamado Portal, no qual pequeninos híbridos com habilidades psíquicas são testados, examinados e treinados. Grande parte deles é descendente de nativos americanos. Grande parte. Uau. Incrível. O lado sombrio agora. Jesse Michels. Dan Sherman. O sargento aposentado Dan Sherman, ex-especialista em inteligência eletrônica da Força Aérea dos Estados Unidos, foi recrutado por ter capacidades psíquicas decorrentes de uma hibridização do seu DNA, ocorrido ainda quando estava na barriga da sua mãe, exatamente com aquele mesmo processo que eu falei para vocês. Então a sua mãe teve um encontro com uma nave alienígena, teve um clarão, feixe de luz, alterou o DNA. Então ele é um híbrido, tá? Dan Sherman. Existe a possibilidade que ele tenha capacidade potencial para se comunicar com seres que atualizaram seu DNA num processo de hibridização. Essa capacidade foi desbloqueada durante um período de treinamento na sede da NSA, em Laurel, Maryland, por volta dos anos 90. E como eles fizeram para desbloquear as suas habilidades psíquicas para poder se comunicar e interceptar o sistema de comunicação das entidades não humanas, com propósitos nefastos? O instrutor pediu a Sherman para tocar um tom mentalmente, zunir, o tempo todo. Esse tom sem usar as cordas vocais. Isso era feito por dias e era descrito como uma tortura. Deve ser realmente muito ruim. Imagine você ter que mentalizar um ruído, um zunir, na mente durante horas e horas. Deve ser uma situação bastante desagradável, no mínimo. Ondas senodais. Na tela do computador, havia caixas com ondas senodais, que se parece com um S lateral, como vocês podem observar aqui. Né? Isso. Sherman foi instruído a se concentrar na primeira caixa e procurar por movimentos na onda senoidal, enquanto unia mentalmente o tom. 3. O clique. O instrutor disse que ele sentiria uma conexão mental e visual, e a linha da onda mudaria. E ela ficou estática. Ou seja, ele sintonizou mentalmente com a internet quântica, vamos colocar assim, de consciência da sua família de alma. Só que os militares utilizam isso para saber a localidade de eventuais locais e pessoas que são candidatos para se tornarem híbridos. Eles, identificando isso, podem pegar esses pequenos e pessoas e levar para as bases militares. Compreenderam agora? Isso é desumano. Isso aí é realmente algo hediondo.
Associação intuitiva, uma vez que ele conseguia esse clique, ele podia associar certos conceitos com números, cores, letras e coisas. E essas caixas ao movimento das ondas senoidais, a capacidade era chamada de comunicação intuitiva, porque uma vez desbloqueada, sua mente fazia a comunicação de forma intuitiva. Então ele hackeava o sistema de comunicação dos extraterrestres no emaranhado quântico, através da consciência. E trabalhando no projeto, preservando o destino, a missão seria interceptar mensagens telepáticas de extraterrestres. Interceptar mensagens. Espionar os extraterrestres, em outras palavras, seria isso. Identificar possíveis grupos de famílias e candidatos para novas hibridizações ou atualizações do DNA. Porque também eles voltam várias e várias vezes para fazer vários downloads e várias visitas diferentes, onde o DNA dessas pessoas é atualizado. Grupos de pessoas menos favorecidas e pobres eram selecionadas. Claro, ninguém vai sentir falta, e iam para esses programas. Compreenderam? O Dan Sherman alegou, eu não sei se isso é feito só pelos militares ou em parceria com os ETs. É claro que não é feito em parceria com os ETs, como eu mesmo irei demonstrar agora, através das evidências. Aparentemente, ele afirma que a hibridização existe desde sempre. Mas em outra ocasião, ele declara que teria começado em 47, com o sobrevivente Hebe, uma entidade biológica não humana, no caso Roswell. Inclusive, tem muitas histórias sobre esse Hebe. Tá? Uma hora a gente pode até comentar sobre isso. John Ramirez, inclusive esse Hebe, segundo deixa eu ver se eu lembro o nome dele, o David Wilcock, fala que esse Hebe, sobrevivente do caso Roswell, ele falou, olha, os meus amigos não vão tolerar mais o que vocês estão fazendo. Não vão tolerar mais. E existe um prazo para isso. Ele falou entre 2026 a 2028. Eles simplesmente iriam dar o basta. Seria o dia do basta. Bem interessante. Mas vamos voltar aqui para a nossa dissertação. John Ramirez, Dr. Greer, afirma que existem 2 programas de hibridização. Um realizado pelos nossos amigos, benevolente, e outro conduzido pelos militares, com o objetivo de recrutar agentes psíquicos para projetos escuros de interceptação e hackeamento do sistema de navegação das naves dos nossos amigos, que funciona através da consciência. O sistema de navegação é através da consciência. Essa tática, segundo o Dr. Greer, porque assim, o painel de uma nave alienígena não tem volante, não tem botões, não tem alavancas. Tá? Funciona através de interface de consciência. Essa tática, segundo o Dr. Greer, seria utilizada para que as naves possam se tornar alvos e ser destruídas por brinquedinhos escalares. Lembrando que são 122 quedas. Né? Se você pegar, por exemplo, o Clifford Stone, que era empate intuitivo, que podia se comunicar telepaticamente com essas entidades, só no tempo dele ele participou de mais de 10 recuperações de naves acidentadas, entre aspas, e corpos mutilados. É claro que isso era feito deliberadamente. É óbvio, né? Não há dúvida. Mesmo porque, como que uma nave que viajou o universo através de portais vai... Sim, a gasolina acabou, quebrou, bateu na montanha, isso não faz sentido nenhum. Pois bem, vamos dar continuidade. Dr. Greer fornece um exemplo claro de uma interceptação de mensagens telepáticas do projeto Preserve Destiny, do Dan Sherman. Olha aqui um exemplo para vocês. Dr. Greer, as civilizações do espaço estão absolutamente fartas, não aguentam mais das ações humanas que visam danificar e capturar seus povos e naves, onde eles são dissecados e torturados. Essa postura é descrita como um aviso e uma ameaça, como aconteceu em Varginha, Brasil. Tá? Eles usaram o mesmo mecanismo, 1996, em todos os casos. Essa postura é descrita como um aviso e uma ameaça. Se a humanidade permanecer nesse caminho por muito mais tempo, os perigos para civilizações pacíficas no espaço e outras civilizações transdimensionais tornam-se insustentáveis. Fecha aspas. Ainda bem que o acordo da Lua foi firmado, ou está em vias de ser consolidado agora, através do Artemis 2, a missão Artemis 2 agora na Lua.
É crucial entender que essa ameaça não é uma intenção de invasão ou malevolência por parte dos ETs, claro que não. Mas sim uma condenação das ações humanas. O objetivo dos nossos amigos é a paz universal e não o abate mútuo para aquisição de tecnologia. O contato desejado pelos nossos amigos é buscado pelo contato C5, meditação e união sagrada. É um convite diplomático, embaixadores galácticos, para construir o quê? Uma ponte e ancorar esse novo mundo energeticamente. Inclusive, esses híbridos que aqui estão para isso. Eles estão influenciando empresas, influenciando militares. Muitos dos que são ditos chapéus brancos, na verdade, são nossos amigos infiltrados entre híbridos. Porque os nossos amigos pensaram o seguinte: olha, se for depender dos humanos, a gente vai ficar esperando e nada vai acontecer e a humanidade vai sucumbir. Vai acontecer exatamente como começou na Atlântida. O que a gente vai fazer? Vamos nos infiltrar. Isso. E vamos criar famílias entre eles. Vamos nos mixigenar com os humanos. E aos poucos, o DNA vai ser atualizado, eles vão tomar consciência e vão agir. Lembrando que a maioria dos híbridos são militares, 2 estrelas, políticos, grandes políticos do mundo são híbridos. Você já imaginou? Quando eu tiver a revelação, não estou afirmando isso, tá? Vou deixar bem claro. Mas é uma possibilidade, não é uma certeza. De repente, o capitão é um híbrido. Por isso que ele é perseguido. Um infiltrado. Quem sabe o loirão? A esposa dele? Não sei. Só sei que eles estão ocupando cargos de confiança. Cargos importantes do mundo. Híbridos criados por militares. O Dr. Steve Greer, isso aqui é macabro, e o cirurgião Emery Smith denunciam a existência de laboratórios clandestinos subterrâneos, onde foram produzidos entre 20 e 30 espécies diferentes. Tá? Mas espécies que não têm, assim, bem diferente do que é o ser humano. Tá? Bem exóticas, para falar o mínimo aqui para vocês. Que parece até um pássaro. E mistura o DNA humano, mistura com o DNA de animais e criam criaturas horrendas. De híbridos humanos, com o objetivo de criar super soldados. Esse seria um dos objetivos também. Então, como eu falei para vocês, isso é algo multifacetado. E agentes psiônicos P3. Só que daí no agente psiônico são aqueles híbridos que são alterados, onde o DNA é alterado na gestação. Pois bem. Infiltração de espécies não humanas. JP, George Pabon, relata que nórdicos e reptilianos se misturam com humanos há muito tempo, gerando famílias híbridas que vivem entre nós. O congressista Eric Burleson afirmou que, segundo David Grush, em 2019, Loirão recebeu um relatório confidencial sobre nórdicos infiltrados na sociedade americana e que teria abalado profundamente sua visão do mundo. E está aqui a fonte para os senhores e para as senhoras. Eric Burleson. É só procurar no Google que vocês vão achar facilmente. Crush diz que existem alienígenas mestiços vivendo no mundo. Ele diz que quando o Loirão foi informado, ele teve um relatório existencial que abalou sua visão de mundo. O propósito desses híbridos vai além de simples criação. Muitos atuam como rede neural. Uma rede neural para coleta de dados. Mesmo híbridos que não têm consciência plena de sua natureza podem ser monitorados remotamente. Sim. Então, através da consciência, eles conseguem repassar as informações para a sua família de alma, para cumprirem missões. Então, eles recebem recados, repassam essas informações utilizando a consciência. Mesmo híbridos que não têm consciência plena de sua natureza podem ser monitorados remotamente. Quando estão prontos, são direcionados para missões específicas, arriscando a vida. Bom frisar, e arriscando a vida. Porque muitos foram pegos. O próprio JP fala que os nórdicos que hoje trabalham com chapéus brancos, muitos foram pegos, torturados e aniquilados em 2015. Tem gente que fala que os extraterrestres não estão nem aí com a raça humana. Eles só estão arriscando a vida deles, só isso. Isso é amor crístico e coragem, de verdade.
Monitorando remotamente. Quando estão prontos, são direcionados para missões específicas. É comum que esses híbridos ocupem cargos de confiança, empresários, políticos, influenciadores, também influenciadores, e canalizadores. Atuam em diversas esferas na sociedade para empurrar a humanidade para um novo nível de consciência. Que trabalho espetacular. A autora Bárbara Marciniak, Mensageiros do Amanhecer. Lembrando que a Bárbara Marciniak é uma canalizadora. Mas ela traz uma informação muito interessante. Explica que os extraterrestres, nórdicos e pleiadianos gostam de se mixigenar com humanos, porque isso lhes dá acesso ao registro acástico da Terra. Então, muito mais do que se infiltrar, quando um nórdico infiltrado, assimilado no programa de assimilação extraterrestre, se casa, por exemplo, com uma humana e vice-versa, ele consegue ter acesso ao registro acástico da Terra, toda a informação do planeta. Toda vez que ocorre o quê? Uma união sagrada. Se une ao seu parceiro. Ele tem acesso a essa rede, com humanos. Ele acessa o inconsciente coletivo do planeta. Os filhos gerados, híbridos, geralmente não sabem de sua origem no início. Aos poucos recebem downloads, aos poucos. Alguns passam a vida inteira e nunca vão saber. Porém, agora a coisa muda. Porque estão sendo designados para missões especiais, porque estamos muito próximos da grande revelação, do momento de ruptura. A coisa está se afunilando. E informações que os direcionam para suas missões. Isso é feito para manter o sigilo e, ao mesmo tempo, garantir o propósito dessa geração. Em algum momento, dependendo de sua evolução espiritual, esses híbridos podem se tornar plenamente conscientes de sua origem e da sua missão aqui na Terra. Uau! E é bom frisar aqui que isso não tem nada a ver com sementes estelares. Uma coisa é semente estelar e outra é híbrido. Tá? São coisas totalmente diferentes. Estou falando aqui de híbridos genéticos. Lembrando que, a algum nível, como bem disse John Ramirez, todos nós temos origem de entidades não humanas. Só que alguns mais do que outros. Algo aprimorado, algo mais, vamos dizer, de outro nível, um nível mais elevado. Tudo isso demonstra que a hibridização é um fenômeno multifacetado. Existem programas conduzidos por alienígenas, programas secretos militares e misturas naturais que ocorrem há gerações. Enquanto isso, os orbes e objetos não identificados, meus queridos, continuam a se multiplicando, especialmente perto de bases militares de alto escalão. Uau! A revelação completa parece cada vez mais inevitável e extremamente disruptiva. A pergunta que fica é, agora, até onde vai essa rede de hibridização? Ela é muito grande. O próprio JP fala que são 8 milhões de infiltrados nórdicos no mundo. Híbridos, o número deve aumentar ainda mais. E o que isso realmente significa para o futuro da humanidade? O véu está caindo e a verdade é mais complexa, mais antiga e mais impressionante do que imaginávamos. Impressionante, de verdade. Agora, para a atualização do JP, que também falou sobre os híbridos. Pois é o assunto hoje do momento, na comunidade ufológica. A revolução está acontecendo agora e o véu está caindo em 2026. JP entrevista ao Dr. Michael Salla. Se prepare. O que parecia ficção científica está se revelando como a maior verdade oculta da humanidade. O insider militar George Pablo, todos conhecem ele, JP, do 7º Grupo das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, na base de England, está trazendo revelações explosivas sobre os Stargates, portais. É isso mesmo. Gigantes em estase, estado de animação suspenso, programas de hibridização e a verdadeira batalha multidimensional que define o destino do planeta. O grande jogo entrou na reta final. Na reta final. E, infelizmente, a grande maioria em berço esplêndido. Você que está assistindo esse conteúdo, compartilhe, para que isso possa chegar em mais pessoas.
e prestigiem o nosso trabalho, para que o nosso trabalho possa continuar. Tá ok, meus amigos? Gratidão. Porque assim, quando a gente tem like, a gente vê que as pessoas estão colaborando para auxiliar que a informação chegue mais pessoas, a gente fica motivado. Porque, queira ou não, é assim, eu abdiquei da minha vida, é sábado, domingo, domingo de Páscoa eu vou trabalhar 12 horas, é todos os dias, para cumprir essa missão. E quando eu vejo as pessoas realmente compelidas, engajadas para trazer informação, eu falo, vale a pena. Vale a pena cada minuto de suor, 4 horas de sono, 5 horas de sono, vale cada segundo. Stargates, portais estelares que mudam tudo. Imagine portais gigantescos entre hangares secretos na base de Engle, nos Estados Unidos, onde naves atravessam diretamente. O portal tem várias finalidades diferentes, é bom deixar bem claro aqui, tá? Por exemplo, para a Lua, pode dar saltos. Um portal você pode ser utilizado para saltos. Por exemplo, para a Lua, Antártida, né? Constelações em frações de segundos. Então tem portal na Lua, na Antártida, tem portal em vários locais do mundo. E geralmente, onde reside portal natural, eles vão construir um portal artificial para utilizar a energia do portal natural, que é transferida para o portal artificial. Então, geralmente, os locais onde são construídos esses portais são próximos de portais naturais aqui do planeta Terra, que abrem e se fecham dependendo de conjunções planetárias específicas. Já fiz até, inclusive, especiais sobre isso em outras ocasiões. Acho que faz tempo, acho que foi mais de um ano que eu trouxe esse especial no canal. A Antártida e outras constelações de frações de segundos. JP testemunhou múltiplos Stargates em ação entre 2020 e 2024. E alguns deles são usados também para viagem no tempo. Porque um portal não está preso ao tempo linear. Então é uma forma de você se deslocar do ponto A para o ponto B instantaneamente em qualquer parte do universo, como também uma forma de você se deslocar no tempo, com o portal te puxando para dentro. Do outro lado, estrelas, planetas e realidades diferentes. Eles permitem não só viagem espacial instantânea, mas também viagem no tempo. Inclusive, nessa base de Engle, JP viu várias portas com datas diferentes. Imagine uma porta escrita 1550, a outra 1945, 2050 e 2075. Os crononautas, sem falar que existem o projeto Montauk, ele foi desenvolvido com inúmeras testemunhas, Andrew Basiago, Stuart Swirlon, Rebecca Rose, entre outros, com o propósito justamente de desenvolver uma forma de viagem no tempo. Al Bielek. A Batalha de Nuremberg, referida no texto, interessante aqui, tá? Porque o JP fala da Batalha de Nuremberg. Interessante que a Batalha de Nuremberg ela aconteceu em 1561, mas teve vários fenômenos também que aconteceram antes, entre 1550 até 1561. Tá? Esse ponto é muito importante para compreender esta informação do JP. A Batalha de Nuremberg, referindo no contexto de OVNIs, é fenômeno celeste em 1561, onde 14 de abril, aonde essa cidade na Alemanha viu uma batalha aérea de várias naves, assim, orbes e naves diferentes. Algumas em forma de charuto, outras em forma de triângulo, que lembram TR-3B, por exemplo. Então tem essas evidências históricas. O mais incrível é que o próprio JP sugere, não afirmou, mas ele deixou praticamente isso explícito, que esta batalha de Nuremberg, que é retratado na história, na verdade foi uma viagem que chapéus brancos e chapéus pretos fizeram para recuperar algumas relíquias, e no caso aqui uma arca, que foi ativada em 1550, e eles entraram em vias de fato nos ares, numa verdadeira batalha entre naves antigravidade. E isso foi registrado na história. Realmente algo incrível. Foguetes da SpaceX.
Tecnologia do século passado. Os Stargates tornam tudo obsoleto. Seria uma forma de locomoção, né? Uma forma de você que torna aviões, trens, tudo obsoleto. Você usa um portal para se locomover. É algo revolucionário. Porque o controle desses portais é questão de segurança nacional absoluta. Sim. E o controle desses portais, dessa rede de portais mundial, está sendo disputada nesse momento entre chapéus brancos e chapéus pretos. E qual o epicentro do controle desses portais? No Oriente Médio, no Irã. Isso mesmo. Irã, a verdadeira razão da intervenção. Esqueça as narrativas oficiais sobre petróleo. Esquece isso aí. Isso é secundário. Isso é figura de proa, como diria o Dr. Michael Salla. Ou armas nucleares. A prioridade real do Loirão é impedir que o regime iraniano controle ou destrua esses Stargates. Como ali é um regime com viés totalmente fanatizado, o que eles estão fazendo? Eles estão destruindo os portais e as relíquias. Porque eles pensam o seguinte: esses portais estão sendo ativados, eles sabem disso. Isso vai simplesmente derreter os nossos dogmas. A nossa doutrina vai derreter. Vai ser exposta a verdade sobre as entidades não humanas. E nós não queremos que isso aconteça. O que eles fazem? Estão tentando destruir os portais. Por isso que teve esta intervenção. Compreender? Na região, Israel, Rússia e China também disputam ferozmente esse tesouro interdimensional. Vários países disputando. Isso é bem interessante porque linka diretamente com a informação do Dr. Greer. Existem países também disputando o controle desses portais. Porque quem controlar os portais controla o futuro. A linha do tempo. Controlar esses portais significa dominar o futuro da humanidade. Sim, é isso que se trata, é isso que está em jogo. Loirão está agindo no melhor interesse do planeta, contrariando a percepção midiática. Os chapéus brancos estão no controle. JP. Gigantes em estase. Em animação suspensa. Os sinais vitais praticamente desaparecem. Nem vivos e nem desencarnados. Os antigos despertam. Sarcófagos com tecnologia de dobra temporal protegem gigantes adormecidos há dezenas de milhares de anos. E onde estão esses gigantes? No Irã. Tinha que ser. Iraque, Afeganistão, ali nos arredores. México também. Venezuela. Venezuela. E até na Flórida. Dentro de escudo, que parece uma miragem de calor. Então, uma espécie de escudo. De dobra temporal. Eles não estão presos ao tempo linear. Esses gigantes foram desenvolvidos pelos Atlantes. Tá, meus amigos? Pelos Atlantes, junto, em parceria com entidades não humanas. Eles são os guardiões da Terra. Eles são os pilotos das arcas. Eles são as pessoas que guardam todo o conhecimento antigo. Então, eles sabem, por exemplo, controlar, sabem, por exemplo, manusear qualquer tecnologia conhecida. Então, eles são professores e guardiões. Então, imagine que eles são guerreiros, super força, super poderosos e, ao mesmo tempo, super inteligentes. Capazes de ser os guardiões das tecnologias antigas e da história antiga. Então, eles são arquivos vivos do tempo da Atlântida, da verdadeira história da humanidade. Tanto é verdade que o próprio JP fala que esses gigantes serão nossos professores. Gigantes de 3,5 metros, fortões, musculosos e ruivos. Pois é. E alguns escuros querem acordar esses gigantes e sabotar esses gigantes e reprogramá-los. Isto. Porque essa tecnologia mantém a consciência deles intacta. Mas eles querem reprogramar esses gigantes para que eles possam ser hostis e inúteis. É interessante, como, por exemplo, na Groenlândia, retratado por Jean Charles Moyer.
Há dezenas de milhares de anos no Iraque, Afeganistão, México, Venezuela, até na Flórida, isso eu já falei, que parece miragem de calor. O tempo quase para. Então ali, 8 horas para esses gigantes, já se passou 30, 40 mil anos. Mas para eles passou apenas 8 horas. Eles estão dormindo, literalmente, dormindo. 8 horas para eles, 40 mil anos para nós. Entre 30 a 40 mil anos. Quando despertam, o choque é brutal. Claro, o seu mundo desapareceu, porque na verdade passou 40 mil anos. Então eles olham ao redor, tudo mudado, tudo alterado, então eles têm esse choque, que é normal. JP relata o famoso incidente de Kandahar. Um gigante de 540 quilos, com armadura. Por isso que eles atiravam nele e ele continuava de pé. 2002, tá, foi isso. Com várias testemunhas, o próprio JP falou isso. Existe uma testemunha militar. Tem um outro aqui, que eu vou esquecer o nome dele, é o... agora eu não vou me recordar. Aquele arqueólogo que fala também de uma testemunha sobre o gigante de Kandahar. Com armadura impenetrável, atacou forças especiais americanas. Interessante, porque ele ali foi acordado fora de hora. E ele acordou perturbado, não sabia o que estava acontecendo e acabou agindo de forma violenta. Foi isso que aconteceu, essa é a verdadeira versão. JP. Foi o que de fato aconteceu. Satélites os detectam. Pela assinatura energética, lógico. Acordou, descoordenado, sendo alvejado por militares, é claro que ele reagiu de forma violenta, mesmo porque eles são guerreiros. Pela assinatura energética, não por calor. O controle sobre esses seres e sua tecnologia é um dos maiores motivos das batalhas no Oriente Médio. A verdade aqui sobre o misterioso voo MH370, o teletransporte via orbes e portais. Um dos casos mais chocantes ligados à tecnologia de orbe e portais é o desaparecimento, esse é caso icônico aqui, 2014, do Malaysia Airlines MH370, 8 de março, que desapareceu sem deixar vestígios. Acho que todo mundo se recorda disso. E existe um vídeo, isso aqui é uma história longa, tá, meus amigos, que vazou. O vídeo é autêntico, é bom frisar aqui, não é CGI. O Ashton Forbes provou isso. Ele que é um grande pesquisador, também cientista. JP menciona a tecnologia de fusão orbe como diretamente relacionada ao desaparecimento de voos comerciais como este. E de acordo com relatos, o vídeo vazado do Boeing 777 foi cercado por 3 orbes luminosos. Sim, tá aqui para vocês. 3 orbes luminosos que ficaram girando ao redor do Boeing 777 até que abriu uma vórtice e ele desapareceu. Bum! E desapareceu. Pois é. Alguns acreditam que ele foi levado, conduzido, teletransportado para a base de Diego Garcia. Isso em 2014. Envolto de um portal, o evento desaparecendo instantaneamente do radar. Não houve queda no oceano. Ele foi removido e teletransportado. Isso prova que o poder real dessa tecnologia que o JP viu em operação nas bases secretas. Ele não sabe se foi feito de propósito ou foi um acidente, para um teste, né? Porque às vezes teste acontece em acidentes e as pessoas acabam desencarnando. Infelizmente. Programas de hibridização e a nova raça humana. JP. Comentando sobre o depoimento, a verdadeira bomba aqui, do ex-congressista Matt Gaetz. Matt Gaetz foi referendado sobre um programa secreto onde alienígenas capturados se reproduzem com humanos. Muitos desses humanos são sequestrados, abduzidos em zonas de batalha. Existem entre 6 a 12 locais nos Estados Unidos realizando isso. E o JP confirma, isso é verdade. E será exposto no Congresso dos Estados Unidos. Vai ser uma verdadeira bomba, uma avalanche, a divulgação. Objetivo, criar híbridos capazes de comunicação intergaláctica, como já tratamos aqui com vocês, sim. Para interceptar o sistema de comunicação dos nossos amigos. Que a biologia humana pura não suporta. JP escoltou o nórdico, sim, porque a biologia humana comum não consegue.
suportar essa energia, essa frequência deles. Para instalações de assimilação de base de Engler, David Crush confirmou a recuperação de material biológico não humano. E uma nova era de seres híbridos está nascendo. O Emily Smith, ele acredita, e faz sentido o que ele fala, que depois da transição planetária, vários seres extraterrestres com DNA compatível nosso, com características humanas, vão conviver conosco. E a hibridização vai aumentar ainda mais. Vão casar, constituir família aqui na Terra, entre homens e mulheres. Por exemplo, pleiadianos e pleiadianas, pessoal de Vega, que tem característica humana também, sem falar da intraterra, tá? Telos, Poside, os Suvianos também, entre outras raças. Programas espaciais secretos, missão lunar e o grande acordo na Lua. Enquanto a NASA faz show público, o Serviço Secreto Espacial opera com naves de engenharia reversa, levitação e orbes Stargates. JP fala sobre a missão Artemis 2, que foi lançada agora, ontem, dia 1º de abril, lançada em abril de 2026, que marca o retorno oficial do homem à Lua. Mais portais da Antártida, em Arcas, já conectam a Terra, a Lua há décadas. Unidade arco-íris, altamente compartimentadas, lidam com exopolítica. Ou seja, lidam com várias raças diferentes, parceiras desses programas, no caso dos Chapéus Brancos. E há uma batalha interna. Chapéus Brancos, pela divulgação. Gradual versus os Black Hats que querem manter o segredo. Pois é. O ponto culminante é o acordo lunar. A Terra firmou um contrato com seres intraterrenos de aparência indiana que vivem na Lua. O escopo principal é a entrega de tecnologias-chave de ativação, porque vamos receber uma chave final da ativação que está em poder dessa civilização, por parte desses seres lunares, que troca de compromisso da humanidade com um novo paradigma. Ou seja, com a revelação em si. E a revelação completa dessas novas realidades de todas as tecnologias ocultas. 7. O grande dia da revelação. 2026 promete. E com certeza estamos na reta final. A reta final do jogo. A ativação massiva de portais, arcas gigantes em estase. Gigantes em estase, no caso. Arcas e gigantes em estase. Orbes e OVNIs está aumentando de forma descontrolada. Sem falar os denunciantes que estão pulando igual pipoca na panela. Todos engatilhados. E isso está forçando um esclarecimento público inevitável. A mídia está se rendendo à revelação. Quando a gente vê grandes âncoras da televisão aberta dos Estados Unidos falando abertamente, hoje, quem nega a existência das entidades não humanas e que estamos sendo observados, este é o verdadeiro conspiracionista. Quem diria, meus amigos, que chegaríamos nesse ponto? Isso é inimaginável há tempos atrás e está acontecendo agora. Do outro lado, as forças escuras apostam tudo na abertura de portais negativos, sim. E a manutenção de frequências baixas para abortar essa transformação energética e vibracional. Elas preparam uma possível falsa bandeira. Tudo isso. Uma invasão, vocês sabem muito bem, encenada, para tentar manter o controle e gerar medo. O grande game entrou na reta final. A frequência do amor é essencial para ancorar essas novas energias elevadas e garantir que a transição aconteça de forma mais harmoniosa possível, sem contratempos. E no espaço de tempo mais curto possível também. Mas quem vai determinar isso somos nós, através da nossa vibração, da nossa frequência e participação ativa, principalmente através da união sagrada e protocolos de contato. Uau! Incrível! Fantástico! Espetacular! JP e outros insiders
do 7º Grupo das Forças Especiais, receberam luz verde para falar sobre isso. Vocês estão num nível elevado, meus amigos. A maioria das pessoas não consegue sequer assimilar esse tipo de informação. Porque é um verdadeiro soco no estômago. É uma verdadeira cacetada. É uma informação que a maioria não está preparado para receber. Mas vocês estão num estágio elevado e podem realmente assimilar essa informação. Compartilha, porque tem muitas pessoas hoje, o nível de consciência é outro. E principalmente os mais jovens, pessoas que têm mente aberta. Repasse essa informação. Eu peço encarecidamente. Em 2026, mais militares, fuzileiros navais e cientistas de vários países vão testemunhar. Nada poderá deter essa onda. A onda da revelação começou e está vindo como um verdadeiro tsunami. Um tsunami energético. Um tsunami vibracional. Como bem diz o tema da live dessa noite. A era do segredo está acabando e a era da revelação começou. Fiquem atentos, mantenha a vibração alta, ancorar o amor no coração e prepare-se para o maior despertar da história humana. Os portais estão se abrindo, os gigantes estão despertando, os orbes estão ativos e o futuro interdimensional é agora. E quem está pronto para essa jornada épica? Sabe por que é uma jornada épica? Porque isso aqui é só o começo. Mês que vem, teremos grandes maravilhas. Mês após mês. É como se a humanidade fosse chacoalhada. Daqui em diante, a humanidade será chacoalhada. E as pessoas vão ficar desorientadas. Então, você será também um professor. E é imperativo, é fundamental que você hoje seja uma ponte energética para ancorar esse novo mundo. Aliás, você veio para esse mundo justamente para isso, para cumprir esta missão. Uau! Deixa eu retornar à espaçonave. Retornando à espaçonave. Gratidão pela presença de todos que se fizeram presentes. Compartilha esse vídeo para que esse vídeo tenha relevância na plataforma, porque, queira ou não, estamos sendo boicotados, isso é nítido. Né? Gratidão. E a Cúria Matê, criando um portal. E o portal, realmente, o nosso mundo, está se tornando um verdadeiro portal para outra realidade. Um novo paradigma. Gratidão.